Bom dia, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para poder aprender da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, através das suas escrituras. Mas também um tema muito especial que nós vamos trabalhar nessa manhã, que é a bem-aventurança. Então, se você já pode ir, se você ainda já não está com o seu celular, com a sua Bíblia, né? Com a sua Bíblia na mão, corre lá e pega a sua Bíblia, fica com ela na mão aí, porque a gente vai ler aí Mateus capítulo 5, dos versículos 1 a 10. Nós vamos ler esse capítulo com esses versículos aí, então já deixa aí preparado. Mas antes disso, eu quero dar bom dia aqui para você que está logado aqui especificamente aqui, né? Então, a Luzia Braga, a Edna Vasconcelos, o pastor Milton já está aqui, o Rubem Noronha, Marisa Abrantes, Yuri Fernandes, Leonardo Verona, Rosângela, Solange, Juliana, pastor Felipe, a Elisa Mendes. Que bênção, queridos, que bênção. Participe aqui mesmo no chat, que Deus possa continuar derramando graça aí sobre a sua vida. Perguntas que forem surgindo também, você pode fazer. Os pedidos de oração no final aqui, nós vamos falar sobre também, nós vamos orar também a respeito dos pedidos de oração. Então participe conosco, interaja, compartilhe aí esse vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, porque essa palavra que nós vamos estudar aqui, eu particularmente, eu gosto muito. A bem-aventurança, as bem-aventuranças na verdade, é uma das partes das escrituras que eu mais gosto. Então, quando eu fiquei sabendo que eu ficaria com essa parte do estudo bíblico, eu realmente fiquei muito feliz e eu quero passar para você o melhor conteúdo aqui a respeito disso, tá bom? Então, fique atento aí. Se você não tem a prática de anotar, corre lá no seu quarto também, pega aí o seu caderno, uma folha, uma caneta, anota tudo isso também, porque é uma fase do aprendizado nosso. Esse material vai ser disponibilizado para você, tudo que você vai ver aqui vai ser disponibilizado para você nas redes sociais da igreja, mas anota, isso faz parte do nosso aprendizado. Anotar, ler, ver, tudo isso é importante para a gente guardar no nosso coração. Queridos, sem mais delongas, aqui nós vamos dar sequência então ao nosso estudo bíblico. Mas vamos orar primeiro, né? Vamos pedir a Deus para iluminar a nossa mente, para iluminar a nossa vida e abençoar você aí na sua casa, para que você possa aprender aí da palavra de Deus. Vamos orar então? Diz assim a palavra de Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse dia. Obrigado de verdade por cada irmão aqui que está para aprender da sua palavra. Minha oração no nome de Jesus, que o Senhor dê a eles a compreensão, que o Senhor dê a eles, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito, que eles possam ser alimentados pelo Senhor, que eles sejam edificados pelo Senhor, através das Escrituras, através da Sua palavra, no nome de Jesus. Fique conosco, nos abençoe, para louvor e glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos, você que está com a Bíblia aberta aí então, já pode abrir em Mateus, capítulo 5 aí, dos versos 1 a 10. Na verdade, vamos ler até o versículo de número 11. Alguns estudiosos colocam 9 bem-aventuranças, mas nós vamos estudar apenas 8 bem-aventuranças, porque eu entendo que a nona tem a ver com a oitava. Então, nós vamos ver 8 bem-aventuranças aqui nessa manhã. Fechou? Então, alguns estudiosos creem que são 9, mas nós vamos estudar 8, porque eu acredito que a nona aí está relacionada com a oitava. Então, abra comigo aí sua Bíblia, se já está aberta, me acompanhe na leitura da Bíblia aí. Diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler também o versículo de número 11. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Que bênção, irmãos, que bênção. Essa é a palavra que nós vamos estudar nessa manhã, e nós precisamos entender algumas coisas. O mundo em si procura felicidade. O mundo quer ser feliz. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser feliz? Você de fato quer ser feliz? Ou uma outra pergunta que eu posso falar para vocês é o seguinte: você se sente uma pessoa feliz? Você é feliz? As bem-aventuranças parecem nos instigar a essa pergunta. Ela parece nos estimular a responder essa pergunta. Eu realmente sou feliz? O que é, então, a felicidade? Enquanto o mundo procura a sua felicidade, enquanto o mundo procura nos prazeres do mundo, eles só encontram situações infelizes. Por exemplo, as pessoas hoje buscam seus prazeres sexuais, que são passageiros, naquele momento prazeroso, naquele momento que traz uma felicidade momentânea, mas logo quando passa tudo aquilo, o que é a felicidade? A felicidade será algo passageiro ou é algo contínuo? Ou quem bebe, por exemplo, quem bebe para que, de alguma forma, a sua racionalidade, os seus sentimentos, algo aconteça dentro de si, saia da sua sobriedade, e aí ela desfruta de um momento prazeroso, de uma alegria, de uma euforia momentânea, mas logo em poucas horas, quando se passa os efeitos, o que fica é uma tristeza, o que fica é a sensação de infelicidade. Ou o que dizer também dos que se drogam, ou também, talvez nós que vamos dizer assim, enfiamos a cabeça no trabalho, enfiamos a cabeça no esporte, talvez nós só somos felizes quando nós estamos fazendo alguma coisa. Parece que nós só desenvolvemos um momento de felicidade quando nós estamos engajados em algo que nós devemos exercitar, que seja no esporte, no futebol. Talvez você fique ansioso para chegar um final de semana, ou ansioso para chegar numa terça, numa quarta, numa quinta à noite, simplesmente para você ter um futebol, para você ter um momento de alegria, ou simplesmente você busca um prazer momentâneo, no momento que você está vendo um filme, uma série, ou algo do tipo. Irmãos, isso não é felicidade. Isso não é felicidade. Aqui se encontra o caráter do pecado, que é enganador. Ele traz uma sensação boa, em um determinado tempo, mas no final disso, é tristeza. No final de tudo isso, é insatisfação, que é gerado no nosso coração. Porque as palavras de Jesus, no Sermão do Monte, nos diz que se você quer ser feliz, ou se você pode dizer que você é uma pessoa feliz, você precisa andar por esse caminho que Jesus apresenta aqui para nós. É o caminho da bem-aventurança, são esses versículos que nós acabamos de ler. Esses versículos é o caminho, não são os caminhos, é o caminho que nós encontraremos a verdadeira felicidade. Para a gente entender melhor um contexto necessário que nós precisamos observar sobre a palavra de Deus, é que nosso Senhor Jesus, Ele não colocou essa sequência da bem-aventurança, querido, só por colocar. Foi o que foi vindo da cabeça dele. Ele foi assim: bem-aventurado os pobres ou os humildes, porque deles é o reino dos céus.
Não foi algo, o acaso. Jesus construiu isso de forma lógica. Jesus colocou do menor, do esvaziamento à plenitude, vamos dizer assim. Jesus está nos ensinando que nós precisamos perder de nós para ganhar dele. Jesus está nos dizendo que se esvaziar é caminhar para a plenitude. É isso que Jesus está nos ensinando, ele aponta para esse caminho do esvaziamento. Então, ele pensa a forma de construir, e aqui eu vou apresentar para vocês durante o estudo, a forma com que ele vai construindo. Então, para nós entendermos, para que nós possamos ser cheios, primeiro nós precisamos nos esvaziar. Não é assim que nós aprendemos nas Escrituras? Não é assim que nós aprendemos na Bíblia? Por exemplo, a Bíblia fala do odre de vinho, ou da manta, né? Que você, antes de fazer uma manta, ou colocar um vinho novo num odre, né? Numa vasilha, você primeiro arranca o vinho velho e coloca o vinho novo. Porque se você colocar o vinho novo em cima do vinho velho, o que vai acontecer? Vai estragar tudo. Jesus parece apontar para isso mesmo. Jesus está dizendo, olha, primeiro, nós precisamos ser humildes, nós precisamos retirar o foco de nós. Nós precisamos tirar a centralidade de nós. Nós precisamos sair, esvaziar de nós mesmos, e aí, assim, nós vamos caminhar para a plenitude. Então, alguns estudiosos afirmam que a bem-aventurança é a forma do Evangelho. Não são poucos, mas muitos que dizem que ao viver essas 8 bem-aventuranças, nós estamos vivendo à luz do Evangelho. Está dizendo que essas bem-aventuranças aqui, de fato, é o Evangelho, porque sem esse caminho aqui, vamos dizer assim, apontado por Jesus, é impossível nós vivermos uma vida agradável a Deus. É isso mesmo. Antes mesmo de nós vivenciarmos, dizermos que nós somos cristãos, vamos dizer que aqui é o nosso mapeamento espiritual. As bem-aventuranças é um mapeamento espiritual nosso. Se nós estamos caminhando ou não. Ou talvez você que está me escutando, é o seguinte, talvez você pense que já está no nível de maturidade espiritual muito grande. Talvez você pense que não tem mais o que amadurecer. E aí, às vezes, você pode perguntar, qual é o limite, então, que um cristão pode chegar? O limite que um cristão pode chegar é viver à luz do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, meu querido, é a luz que nós precisamos viver. Esse é o patamar maior, mas eu vou apresentar um por um aqui, e vocês vão perceberem que o Sermão do Monte não é tão fácil assim de ser vivido na sua plenitude, e que foi só o próprio Jesus que conseguiu viver toda a plenitude da bem-aventurança. Nós só somos felizes, na verdade, eu vou provar para vocês, né, que nós só somos felizes de verdade, porque nós temos Jesus. Porque nós temos a verdadeira felicidade que é Jesus. Por isso que Jesus, quando nós afirmamos que Jesus é a felicidade, é porque nós estamos dizendo que ao cumprir todas essas coisas, Ele é o bem-aventurado. E Ele sendo bem-aventurado, e nós estarmos nele, quer dizer que a alegria de Jesus agora é nossa também. Mesmo que nós falhemos em cumprir de forma plena as bem-aventuranças. Então, isso é muito importante para a gente compreender. Mas, você entendeu até aqui o que eu quis dizer como uma espécie de introdução? Mas vamos para as bem-aventuranças? Vamos entrar para o nosso texto, então? Olhe comigo aí no versículo 3 da sua Bíblia, que diz assim, versículo de número 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos, é importante nós entendermos aqui o que é, de verdade, a bem-aventurança, do versículo 3. Esse texto não está querendo dizer que ricos estão fora do reino de Deus e que pobres já têm o lugar garantido no reino. Essa bem-aventurança também não nos diz respeito aos bens materiais que nós temos ou deixamos de ter.
alguns intérpretes na história da igreja, alguns santos da igreja, ao interpretar a bem-aventurança, ele vai dizer assim: você só é feliz se você realmente for pobre de material, de materiais, se de fato você não tiver riqueza alguma. E ao interpretar aqui, eles estão dizendo assim: faça um voto de pobreza. Você pode notar que muitos religiosos por aí fazem um voto de pobreza, dizendo, se baseando e querendo alcançar a bem-aventurança. Mas a pobreza não serve de garantia. A pobreza não serve de garantia para que a sua espiritualidade seja plena em Deus. Então, preste bastante atenção. Esse versículo, bem-aventurados os humildes, aqui que está na nossa versão, mas alguma versão talvez a corrigida, vai estar os pobres. Aqui não está dizendo sobre bens materiais. Aqui também não está dizendo, e talvez nós podemos nos enganar muitas das vezes, como aqueles que dizem assim: eu sou o verme dos vermes, do verme dos pecadores. Se rebaixam querendo alcançar uma falsa humildade. Se dizem: eu só sou um servo inútil. De fato você é. As Escrituras nos dizem que por mais que nós venhamos fazer várias e várias coisas, nós somos de fato servos inúteis. Nós só fazemos aquilo que nos é ordenado a fazer, nada mais além do que aquilo que nos é proposto. Mas ainda assim, há pessoas que usam e manipulam uma humildade para se dizer humildes. Isso também não é dizer que você é bem-aventurado. Então nós temos dois erros. Então, olha aqui comigo aqui, presta atenção. Então são dois caminhos aqui que nós não podemos interpretar sobre a bem-aventurança. A primeira é que se eu for pobre, eu sou bem-aventurado. Se eu não tiver bens materiais, eu sou bem-aventurado. Se eu fazer um voto de pobreza, eu sou bem-aventurado. Os ricos não são bem-aventurados. Isso não tem nada a ver com a bem-aventurança. Por outro lado, é você enfatizar uma falsa humildade. É você enfatizar uma vida que não condiz com a realidade. A Bíblia diz que humildade é o quê? É nós considerarmos nada aquilo a mais daquilo que nós somos. Nem mais, na verdade, e nem menos. Aquilo que nós somos em Cristo. Naquilo que nós somos em Deus. A nossa identidade é em Deus. Mas fingir uma falsa humildade, isso também não é bem-aventurança. Mas outro fato também, humildes aqui, não são aquelas pessoas pouco estudadas, né? Você já deve ter ouvido falar assim: nossa, mas fulano de tal é tão humilde. Eu sou tão humilde, né? Inteligente é fulano de tal, que fez teologia. Inteligente é fulano de tal, né? Que é erudito, que é doutor, que é psicólogo, que é médico, que é advogado. Não, eles estudaram, eu sou humilde. Nós temos uma tendência, queridos, de achar que as pessoas menos estudadas, que as pessoas menos eruditas, elas são humildes. Não é nesse conceito de humildade que eu estou falando. A Bíblia, na verdade, né, não sou eu, mas a Bíblia, não é nesse conceito de humildade que a Bíblia está querendo dizer. A humildade, a bem-aventurança aqui, que a Bíblia está nos dizendo, é aquilo que Isaías, no capítulo 57, versículo 15, e nos orienta. Preste atenção aqui na leitura que eu vou fazer nesse momento. Então, Isaías, número 57, capítulo 57, versículo 15, nos ajuda a entendermos o que significa ser humilde de espírito. Diz assim: porque assim diz do alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, o que significa bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, ou os pobres de espírito? Significa que a pobreza espiritual nossa não permite
é o reconhecimento que nós somos miseráveis espiritualmente e que nós jamais encontraríamos retorno para Deus se Ele mesmo não produzisse em nós esse próprio caminho. Isso é ser humilde de espírito. É olhar para si próprio, para a sua miséria espiritual, para a sua falta de justiça, olhar para o seu pecado e dizer assim: é impossível que eu me salve. Por isso que o versículo continua dizendo: deles é o reino de Deus. Então, eu comecei aqui no início falando que Jesus coloca em ordem, né, lógica, em ordem cronológica, ele é intencional. Ele está dizendo que para que nós venhamos a pertencer ao reino de Deus, nós precisamos primeiramente reconhecer que nós mesmos não podemos produzir nada que seja rico para que ganhe a atenção de Deus. Nós precisamos reconhecer: Deus, tem misericórdia de mim e me salva, porque eu tenho a miséria espiritual, eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu preciso do Senhor para ser salvo. É isso que essa bem-aventurança está nos dizendo. É isso que essa bem-aventurança está nos conduzindo. Jesus está dizendo: se você quer. Então, agora, presta atenção em mim aqui, no que eu vou dizer. Queridos, para ingressar no reino de Deus, para fazer parte do reino de Deus, e aí uma pergunta que eu fiz também no início: se você é feliz ou se você quer ser feliz, é você reconhecer que sem Deus, sem o próprio Jesus, você não pode nem entrar no reino e nem ser feliz. No dia que você se render completamente, não se engane porque você é da igreja, que você tem anos de cristianismo, é que você é humilde de espírito. Talvez nós podemos passar uma vida inteira dentro de uma igreja e ainda assim não sermos humildes de espírito e não pertencermos ao reino de Deus. Então, presta bastante atenção. Se você quer ser feliz, reconheça, abandone, se esvazie de você mesmo e reconheça que a verdadeira riqueza é ter Deus. A verdadeira riqueza é pertencer ao reino de Deus. A verdadeira riqueza tem a ver com o Criador do céu e da terra. No dia que você compreender isso, você certamente vai ser feliz. Jesus está dizendo isso. A bem-aventurança é isso. A bem-aventurança é você ser humilde de espírito. Nós somos pobres espirituais, mas nós podemos entrar no reino de Deus. Nós podemos fazer parte do reino de Deus. Mas uma segunda bem-aventurança está no versículo de número 4. Olhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. O que o mundo nos diz sobre o choro? Não chora não. Por que você vai chorar? Você já tem problema demais. Sorria, seja feliz. Por isso que as nossas redes sociais fazem tanto sucesso, queridos. Por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. Porque você não vê pessoas tristes lá. O mal que pode aparecer ali é aquela imagenzinha ali de luto, né? Luto. Aí as pessoas põem um bichinho ali chorando e tal. Mas as redes sociais, a sociedade, os tapinhas nas costas que nós recebemos, até de pessoas próximas, não chora não. Não chora não. O mundo te instiga a dizer: chorar é para os fracos. O mundo te diz que chorar não é algo que pertence até mesmo a um cristão, mas Jesus está dizendo para nós, na bem-aventurança, que chorar é bem-aventurado. E chorar tem a ver com bem-aventurança. Chorar, meu querido, tem a ver com ser feliz. Então, o conceito de chorar aqui, ele vai para um sentido de lamentação. Ele não vai no sentido somente de chorar, porque eu estou triste. Eu tô triste e vou chorar.
Jesus está nos ensinando algo muito mais profundo aqui. Jesus está apontando para algo de arrependimento, de lamentação. Jesus então está dizendo, em outras palavras aqui, os que choram, é que ao olhar para a sua miséria espiritual, é que ao olhar para a sua vida, ao olhar para a sociedade, ao olhar para as pessoas, ao olhar por esse mundo, ela sente uma compaixão tão profunda que ela lamenta diante de Deus. É isso que está querendo dizer. Você já deve ter visto algum anúncio no jornal, ou algo do tipo assim, e aí, enquanto estava lá fazendo o jornal, por exemplo, a gente tem um caso mais recente que nos comove aí, o caso do menino Henry. Você talvez se envolvendo mais com essa história, você pode entrar num profundo lamento. Que mundo que nós vivemos, do qual uma mãe está sendo acusada de poder matar o próprio filho. Que mundo que você está vivendo, querido? Ou outras histórias que a gente já viu. Que mundo que nós estamos vivendo, onde uma criança, ela sofre abusos sexuais. Que mundo que nós estamos vivendo? Ao olhar por esse mundo, ao olhar para essa sociedade, ao olhar para a sua pobreza espiritual, você chora. Ao olhar que você quer aprender mais de Deus, ao olhar que você assim, poxa, eu quero tanto aprender de Deus, eu quero crescer mais espiritualmente, eu quero ser um melhor crente do que eu sou hoje, mas eu não consigo, tem algo em mim travando, tem algo em mim dificultando. O próprio Paulo lidou com isso. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, esse sim eu pratico. E ele grita, né? Ó, quem me livrará do corpo, dessa morte? Quem me livrará desse corpo? Quem me livrará dessa situação? E aí ele clama: graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus está nos apontando para algo muito maior. Não é chorar porque nós estamos tristes. Não é simplesmente chorar por umas notícias ruins, mas é um profundo lamento por arrependimento nosso, da sociedade, do mundo que nós estamos vivendo. E a Bíblia nos diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Essa é a promessa que acompanha. Além da felicidade de nós chorarmos por este mundo, clamarmos por este mundo e clamarmos por nós e pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Por que a nossa igreja não é mais espiritual? Por que a nossa igreja ainda não é mais missionária? Por que a nossa igreja não é mais isso? Nós lamentamos porque nós queremos alcançar um patamar maior. Nós lamentamos porque nós queremos ser melhores. Jesus está nos ensinando: chorem, chorem, mas chorem, lamentem, busquem o arrependimento, porque aí sim vocês serão felizes. Queridos, a felicidade aqui parece caminhar bem contrário à felicidade do mundo, né? Bem contrário. Então Jesus está começando a aumentar aqui para nós. Ele está dizendo: você quer pertencer ao reino? Reconheça a sua miséria, reconheça a sua pobreza espiritual. Você quer ser consolado? Você quer entender a realidade que você vive? Então você chora por ela, você se lamenta por ela, pela sua vida, pela sociedade que você convive, pelo mundo que você está. Nós clamamos: Deus, olha a vida que nós estamos vivendo aqui. Em outras palavras, queridos, Jesus está nos ensinando a não ter uma vida indiferente ao mundo, indiferente a nós mesmos. Jesus está nos ensinando a compaixão, Jesus está nos ensinando a misericórdia, aqui que vai ser uma das bem-aventuranças. Jesus está nos ensinando um monte de coisas. O mundo pelo qual ensina o individualismo, que busca a sua própria felicidade, o seu próprio prazer. Agora Jesus está nos dizendo: você precisa lamentar por este mundo diante dele.
Mas uma terceira bem-aventurança também está no versículo de número 5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, para pensar assim comigo, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que isso significa? Imagina Jesus agora. Jesus está dizendo isso, queridos. Aqui, olha para mim. Jesus está dizendo para os seus discípulos, eles são judeus, certo? Eles são judeus. E ele está dizendo assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem que está sobre os judeus ali agora? Nós temos os romanos subjugando os judeus. Quando Jesus disse, bem-aventurados os mansos, isso soa muito estranho para eles. Por quê? Porque o Messias pelo qual eles estão seguindo, o Messias pelo qual eles estão ouvindo, eles creem que é um Messias libertador, é que vai promover a guerra, é que vai promover a libertação de Israel dos opressores. E aí Jesus disse, não, vai herdar a terra aqueles que são mansos. Imagina a cabeça dos judeus agora, começando a entender que o Messias não veio promover guerra, Jesus não veio promover a libertação que eles imaginavam. O Messias que eles estavam esperando não é o Messias que vai promover uma revolução, que vai fazer com que eles herdem a terra que eles estão de novo, do qual eles vão viver independente de outras nações. Jesus está dizendo, manso é que herdarão a terra. Jesus está dizendo no sentido espiritual. Manso é aquele que não se ira e nem busca revidar a injustiça sofrida. Assim ele age, porque espera pelo julgamento divino. O manso, em outras palavras, ele não tem os olhos aqui na terra. Os mansos não têm os olhos que ter a terra ou pertencer ao reino de Deus é aqui, agora. Eles têm os olhos fixos na eternidade. Por isso que toda injustiça que eles sofrem, por isso que toda ira que eles sofrem, toda blasfêmia que eles sofrem, que nós sofremos, nós esperamos que nós herdaremos a terra, porque nós confiaremos, que nós confiamos de que o nosso Deus é que nos dará a vitória, e já nos deu em Cristo Jesus, só não está pleno ainda, mas será pleno, e aí Ele nos dará a terra. Os olhos estão fixos na eternidade, não estão fixos aqui. Jesus está ensinando isso, Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Mas olha que legal, o que Pedro expressa na sua primeira carta, no capítulo 2, nos versos 22 e 23. Pedro diz assim, ó, me acompanha aí. O qual, falando de Jesus, né? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Em outras palavras, e aí eu meditando sobre isso, e aplicando a bem-aventurança da mansidão no fruto do Espírito, eu acredito que ser manso ser manso tem a ver com domínio próprio, ser paciente e longânimo. Ser manso é saber dominar a si mesmo, através, claro, do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, mas é saber dominar nós mesmos com paciência e com longanimidade. É uma paciência, vamos dizer assim, esticada, bem longa, aquele que suporta a injúria. Quando sua paciência acaba, que começa a longanimidade. Jesus está dizendo assim, se você suportar como Jesus, quando falarem mal de você, você não falar mal da pessoa, quando baterem em você, você não bater na pessoa, quando ultrajarem você, você não ultrajar, quando te maltratarem, você não maltratar, você também é bem-aventurado. Jesus então está dizendo assim, ó, primeira bem-aventurança, você precisa reconhecer sua pobreza espiritual. Segunda bem-aventurança, você precisa lamentar
pela sociedade, por você mesmo, pelo mundo que você vive. Terceira bem-aventurança, você precisa ser manso. Você começa a aplicar isso para a sua reação, a ação do lado externo para você. Jesus está querendo dizer assim, olha, pertencer ao reino de Deus, ser feliz verdadeiramente, tem a ver com a forma com que você reage ao mundo, a essas situações, as blasfêmias, as formas que as pessoas nos maltratarão por sermos simplesmente cristãos, que nós vamos chegar lá ainda na perseguição. Jesus está querendo nos dizer isso. Jesus está querendo nos ensinar isso. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, então não espere que o reino de Deus é agora, no sentido pleno, porque é agora, porque Ele está próximo, nós pertencemos ao reino, mas Ele não está de forma plena. Não é agora que Jesus vai libertar o mundo e trazer, estabelecendo um reino de justiça humano. O reino de Jesus não é deste mundo. A terra que nós herdaremos não é deste mundo. Então, queridos, sejam mansos, suportem. Assim como Jesus foi como ovelha, muda ao matadouro, assim também nós somos chamados a viver nesse mundo. A resistir, a dominar nossos sentimentos e sermos pacientes e longânimos. Muita gente abandona a fé, queridos, porque não creem que Deus virá estabelecer o seu reino de forma plena. E eles abandonam porque acham que Deus os abandonou. E ser manso é continuar perseverante. Isso é importante para nós entendermos. Mas vamos para a quarta bem-aventurança. Diz assim, palavra de Deus, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Queridos, fome e sede é a coisa mais básica do ser humano. Se você tem fome e se você tem sede, você é uma pessoa, vamos dizer assim, não completa. As necessidades básicas nossas é beber e comer. Se nós tivermos essas coisas saciadas, nós estamos tranquilos. Mas são também essenciais para a nossa existência. Jesus disse ainda no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que significa ter fome e sede de justiça? O que significa isso? É que a coisa mais básica da nossa vida deve ser buscar a retidão e a justiça de Deus. E essa retidão e essa justiça de Deus é multifacetada, ela tem várias aplicações para a nossa vida. Me acompanha aí, por gentileza, no segundo bloco. Diz assim, significa em primeiro lugar, ansiar por ter um relacionamento com Deus correto. Ter fome e justiça sede e fome de justiça, é ter a fome e sede de ter um relacionamento com Deus. É buscar o próprio Deus que é santo, santo, santo. É ter um relacionamento com o próprio Deus que é justiça. Isso que significa. E aí nos surge uma pergunta, e a gente trabalhou aqui em alguns outros sermões na igreja, né? Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, depois o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus está nos perguntando, o que é essencial para a sua vida, como fome e sede de justiça, é de fato aplicável com a sua fome e sede de Deus? Quanto mais você conhece de Deus, mais você quer Deus. Quanto mais você sabe de Deus, você quer aprender de Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, você quer se relacionar mais com Deus. Bem-aventurança. Bem-aventurado é aqueles que querem Deus de toda forma. Agostinho de Hipona, ele tem uma tese muito legal. Ele chama eudaimonia, uma palavra grega para felicidade. Ele diz que felicidade é a beatitude. Beatitude significa posse de Deus. Ele está dizendo, se você tem a posse de Deus, que é a beatitude, você tem a eudaimonia, que é a felicidade. Jesus está nos ensinando, você precisa ter fome e sede de justiça.
Quanto mais você conhecer de Deus, você precisa querer mais de Deus. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você deve querer relacionar com Deus. Mas continua também, aí você pode acompanhar comigo, desejando ver relacionamentos corretos e restaurados na vida dos demais. Jesus está ensinando também que ter fome e sede de justiça não é somente agora amar a Deus sobre todas as coisas, mas querer que os nossos relacionamentos sejam corretos, querer que os nossos relacionamentos sejam justos, querer que a nossa empresa caminhe no caminho justo, querer que nossos estudos passem longe do plágio, querendo que a nossa vida viva uma vida reta e santa diante dos homens, pagando imposto de renda, agora que está aí o leão, né? Pagando imposto de renda, pagando seus impostos. Isso que Jesus está querendo dizer, ter fome e sede de justiça, é querer buscar a Deus, mas também promover a justiça aqui na terra. E continua, mas também é ter o anseio do triunfo final de Deus sobre o mal que opera no mundo. Ter fome e sede de justiça é querer amar a Deus sobre todas as coisas, é querer Deus sobre todas as coisas, é querer os relacionamentos justos, mas também desejar ardentemente para o juízo final. É desejar ardentemente a volta de Cristo. É desejar ardentemente o último dia, que Deus trará triunfo para a nossa vida, sobre o mal que existe sobre essa terra, dentro de nós, na nossa sociedade, nos nossos relacionamentos, mas aqui nessa terra. Guarde isso no seu coração, meu querido. Mas uma quinta bem-aventurança, diz assim no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos caminhar aqui na sequência lógica de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Jesus está dizendo o seguinte, você para pertencer, para ingressar, vamos dizer assim, no reino de Deus, reconheça sua pobreza. Você, ao entrar no reino de Deus, você vai perceber que o mundo que você vive, a sua visão de mundo, vai olhar para você mesmo, vai olhar para o mundo e vai dizer assim, que mundo é esse que nós vivemos? Então você lamenta por este mundo. Mas ao mesmo tempo, você vai ser manso, porque você vai suportar este mundo. Você vai viver nesse mundo maligno. Você vai viver crente aqui. Eles vão te maltratar, eles vão falar mal de você, eles vão te perseguir, seus relacionamentos vão ser difíceis, mas você vai continuar aqui, porque bem-aventurado é os mansos. Depois Jesus diz assim, agora que a gente está caminhando, você precisa ter fome e sede de justiça. Quando todas essas coisas começarem, você precisa querer mais de Deus, você precisa ter mais de Deus, você precisa promover isso entre os irmãos, você precisa almejar o juízo final, você precisa ter essas coisas como elementos essenciais para a sua vida. E aí ele diz também no versículo de número 7 agora, bem-aventurados misericordiosos. Enquanto você olha para o mundo, enquanto você clama por Deus, quando você espera por Deus, pelo juízo de Deus, ele está dizendo, ei, você agora vai ser usado para minimizar vamos dizer assim, um mal na vida da outra pessoa. Agora, o seu próximo está diante de você. Você quer ser bem-aventurado, você precisa olhar para a necessidade do outro com misericórdia. Assim como Deus olhou para a nossa miséria, lembra da primeira bem-aventurança? Assim como Deus olhou para a nossa miséria, teve compaixão de nós e nos salva, nós também agora somos chamados, e somos chamados de felizes, se nós demonstrarmos misericórdia. Nós olhamos para o nosso próximo e de alguma forma nós temos preocupação de atenuar o sofrimento do outro. Nós somos instrumentos de Deus para aliviar o sofrimento do outro. Olha, que bênção, queridos. Você é chamado para aliviar, bem-aventurado os misericordiosos. E aí a gente tem um exemplo aí, você pode me acompanhar. Nós temos o exemplo do bom samaritano, que foi lá e socorreu aquele judeu. Do contrário daqueles religiosos que passaram de largo, o sacerdote e o levita. Então a misericórdia, ela não se esconde a fim de proteger um serviço custoso,
Mas também a misericórdia não atenua, ela atenua as consequências do pecado na vida da pessoa. Nós somos chamados a aliviar o sofrimento uns dos outros. Nós somos chamados, de outras palavras aqui, a demonstrar verdadeiramente aquilo que Deus nos demonstra. Nós somos chamados a colocar o nosso coração na miséria do outro. Nós somos chamados a ter compaixão do outro. Agora, pertencer ao reino de Deus, desejar Deus, suportar esse mundo, nos leva a minimizar os problemas dos outros, a amar os outros. Mas uma outra bem-aventurança, sexta bem-aventurança, no versículo 8, nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A sexta bem-aventurança fala assim: aqueles que são limpos de coração. Agora, quem são os limpos de coração? Jesus está chamando aqui as pessoas a buscar a santificação, então nós temos a doutrina da santificação aqui. Aqueles que são humildes, aqueles que são mansos, aqueles que choram, aqueles que clamam a Deus, aqueles que aliviam o sofrimento do outro, que demonstram misericórdia, eles são bem-aventurados, porque os seus corações estão sendo limpos pela palavra, pela comunhão, pelo Espírito de Deus, através de Deus. Porque no final das contas, não é do coração que procedem todos os maus. Jesus está nos dizendo que agora, esse caminho de felicidade aponta agora para um caminho limpo. Nossos caminhos agora são limpos. A impureza do coração é a causa da cegueira. Aquele que não enxergava o reino de Deus, aquele que não queria o reino de Deus, aquele que não buscava o reino de Deus, agora ele busca, agora ele clama, agora ele quer Deus, porque o seu coração está limpo. Você pode ver aí no seguinte, diz assim: a limpeza do coração nos admite um glorioso espetáculo. Presta atenção aqui, meu querido. A limpeza do coração nos permite um precioso espetáculo, um glorioso espetáculo. Olha comigo aí no versículo 8. Porque verão a Deus. Que glória, glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, irmão? Você pode dar um glória a Deus, porque nós veremos a Deus. Bem-aventurados os limpos. A limpeza do coração é uma operação divina, que não pode ser realizada por nós mesmos, por nenhuma agência humana, deve ser feita por aquele que é santo, 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 Senhor dos exércitos. Só Ele pode fazer. Ter um coração limpo, no final das contas, queridos, é voltar ao plano original, é o retorno do plano original, é ser imagem e semelhança daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, é espelhar a santidade de Deus, é espelhar quem Deus é. Glória a Deus por isso. Nós somos chamados por isso, irmãos. Que bênção. Deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui no chat. Bênção. Muita gente aqui participando com a gente. Nós temos o culto aí, viu, irmão? 19 horas. O pastor Milton lembrou bem. Glória a Deus, glória a Deus. É glória a Deus. Bem-aventurados. Está vendo que Jesus está construindo as bem-aventuranças de uma forma lógica. Então vamos agora para o versículo de número 9, que é a sétima bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A lógica de Jesus aqui não é muito difícil de perceber ela. Deus é descrito nas Escrituras, você pode acompanhar aí, que Deus é conhecido nas Escrituras como Deus de paz. Assim como Ele nos dá paz por meio de Cristo, Ele nos chama agora e nos dá um privilégio de sermos pacificadores. O que quer dizer pacificadores? Nós temos uma tendência a interpretar esse texto somente no sentido de, olha,
o Maurinho é uma pessoa pacífica, olha para você ver. Quando ele vê duas brigas, ele fala assim, não, gente, briga não, para que brigar? Olha por esse lado, olha por esse lado, e procura um meio termo. Não, olha o Alexandre Sete, como é que ele lida com a situação, olha aqui como é que o pastor Felipe lida, olha como é que o Milton e tantos outros que eu poderia citar o nome aqui. Não é muito personalidade, né? Tem gente que fala assim, não, mas fulano é tão pacificador, né? Nossa, ele tem uma tendência a não deixar as brigas virar uma briga, né? Ele pacifica tudo, ele traz uma paz para a situação. Tem a ver com isso, mas é mais do que isso, tá? É mais profundo do que isso. O que é? Agora eu quero trabalhar o que é o profundo que Jesus está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer, o Evangelho é a notícia que podemos trazer, que nós podemos levar a paz de Deus para as pessoas. Jesus está dizendo aqui que bem-aventurados, na verdade, são os que pregam o Evangelho. É isso mesmo. Encontrar a verdadeira felicidade tem a ver com propagar o Evangelho, querido. E eu não estou falando isso porque eu estou me preparando para ser missionário ou outra coisa, não. Estou falando isso porque a Bíblia está nos ensinando. Todos nós, você no seu trabalho, na escola, onde você estiver, você é chamado a pregar o Evangelho. E se você prega o Evangelho, se você vive uma vida de pregação do Evangelho, você é uma pessoa feliz. Jesus está nos ensinando. Pregar o Evangelho não é opcional para o crente. Tem a ver com a felicidade. Tem a ver com a completude que nós temos em Cristo Jesus. Ele está querendo dizer, olha, vocês são mansos, entraram no reino de Deus, olha, vocês são humildes, vocês entraram no reino de Deus, vocês choram por esse mundo, vocês são mansos porque vocês suportam esse mundo, vocês buscam a Deus esse mundo com toda a intensidade, como essencial, não tem outra opção, eu tenho fome e sede de justiça, você demonstra misericórdia, mas você também prega o Evangelho ao mundo. Você pode dizer, ei mundo, vocês podem reconciliar com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque assim como Jesus nos reconcilia com Deus, você é chamado a pregar essa reconciliação. A palavra shalom no Antigo Testamento, ela é uma palavra rica e transmite a ideia de completude, de saúde, de bem-estar. E não é Jesus que nos dá uma vida abundante? Abundante também é no sentido de completude, de felicidade, de saúde, de bem-estar, de alegria. Em outras palavras, shalom, a palavra paz no Antigo Testamento, ela está ligada ao sentido de salvação. Ser salvo é ter paz. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. E aí há outra dimensão daqueles que são filhos de Deus, porque se nós pregamos o Evangelho, as pessoas se reconciliam com Deus, elas se tornam filhos de Deus. Por isso que o versículo está dizendo, bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Mas os pacificadores também são aqueles que promovem a paz dentro da igreja. São aqueles que promovem a santificação dentro da igreja. Quando vê alguém falando mal, fala, irmão, se arrependa, não fala mal não. Peça a Deus o perdão. Reconcilie com Deus. Quando vê fofocas acontecendo dentro da igreja, conversas mal faladas, irmão, não faz isso não. Vem cá, vamos conversar aqui, vamos chegar num consenso, está feio, está brigando, está difícil. Aí sim, agora reconciliados com Cristo, reconciliados com Deus, nós promovemos a paz no nosso meio, nos nossos relacionamentos também. Existe essa dimensão. Mas uma oitava bem-aventurança, no versículo de número 10, e a última bem-aventurança, que aí emenda com o versículo de número 11, diz assim a palavra: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Se por outro lado, os pacificadores são os que pregam o Evangelho, porque o mundo precisa se reconciliar com Deus, as pessoas precisam se reconciliar com Deus, enquanto não há essa reconciliação, o mundo é uma rebelião contra Deus. As pessoas são inimigas de Deus. Quem não tem a verdadeira felicidade, a salvação, a paz de Deus, que não deseja Deus, que não reconhece sua pobreza espiritual para ter Deus, ela é inimiga de Deus, ela não é filha de Deus. Então o mundo odeia ela. Por isso que o mundo te odeia. E o mundo tem que te odiar.
Se o mundo não te odiar, tem algo errado. Se o mundo não odiar nossas práticas, tem algo errado. Se o mundo não odiar a nossa lealdade a Cristo, se a nossa vivência com Deus não provocar, vamos dizer assim, perseguição, meu querido, tem algo errado com o nosso cristianismo. Tem algo errado com o nosso cristianismo. Porque não nos deu, nós não só recebemos a graça de vivermos para Deus, mas recebemos também a graça de padecer por Cristo Jesus. Se o mundo perseguiu a Cristo, vão te perseguir também. Por isso, a Bíblia nos diz, bem-aventurados os perseguidos. Queridos, quando a igreja for perseguida, quando você for perseguido, não é o momento, vamos dizer assim, de ficar desesperado, muito pelo contrário. É de se alegrar que a nossa vida diante de Deus está dando resultado no mundo. Eles estão nos odiando. E aí você pode me acompanhar. A perseguição é um termômetro para a nossa espiritualidade. E aí 1 Pedro 4,12 nos diz, não deveríamos estranhar quando nos depararmos com a ardente provação. Ou em Atos capítulo 5, versículo 41, que nos diz, em vez disso, deveríamos aprender a nos regozijar por termos sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo Jesus. Os apóstolos saíram da prisão depois de apanhar, depois de ficarem presos, depois de serem açoitados. Eles saíram felizes por ter sido considerados dignos. Queridos, nós não somos dignos de sofrer por Cristo Jesus. Nem isso nós somos dignos, nem para sofrer por Cristo. Mas Ele nos dá o privilégio. É doído, é doloroso, é difícil. Mas a Bíblia nos diz, você será feliz se o mundo vos perseguir. Se você suportar a perseguição, porque o reino é nosso. Porque o reino é seu. Porque o reino nos pertence. Porque nós reconhecemos que sem Deus nós não podemos fazer nada. Então me acompanha a sequência lógica. Nós entramos no reino, nós enxergamos o mundo e falamos assim, que mundo é esse que nós vivemos e choramos por ele. Nós suportamos esse mundo como mansos, mas nós clamamos, suportamos esse mundo buscando a Deus com fome e sede. Nós queremos o juízo de Deus, nós queremos o último dia, nós queremos o triunfo de Deus, nós queremos buscar Deus. Mas nós também somos aqueles que são misericordiosos, nós demonstramos a misericórdia ao mundo, nós aliviamos o sofrimento do mundo, mas nós também pregamos o Evangelho porque nós somos pacificadores, mas nós também somos perseguidos. A sequência lógica de Jesus é exatamente essa. E aí nós podemos chegar numa conclusão, chegando ao final para a gente poder orar aqui pelos pedidos de oração, que você já pode ir colocando no chat, compartilhando. Diz assim, então a conclusão, vamos caminhando para a conclusão. As bem-aventuranças não se trata de personalidade. As bem-aventuranças é para você que é crente. Então, não existe o crente pacificador, um crente, o Pedro é pacificador, o Gleidson é misericordioso, o Grilo é humilde de espírito, e o outro e tal. Não! Feliz é aquele que vive o pacotão todo. Feliz é aquele que vive isso, essas 8 bem-aventuranças. Exatamente isso, querido. É para todos nós, por isso que eu falei no início. A bem-aventurança é um termômetro para a nossa espiritualidade. É um termômetro. Então, ao acabar esse estudo aqui, reflita se você é feliz. Não como o mundo diz. Não como você acha que é feliz. Não como as pessoas dizem que você é feliz. Não como sua família acha que você é feliz. Não como as coisas, circunstâncias dizem que você é feliz. Mas analise-se à luz da perspectiva de Deus, se você é um bem-aventurado. Se você realmente é feliz.
À luz das Escrituras. E aí nos surgem as perguntas: estamos manifestando as qualidades recomendadas no Sermão do Monte? Nas nossas vidas diárias, é a nossa grande ambição agir assim? Ou não é importante? Percebemos que isso é o que se espera de nós? Estamos sendo verdadeiramente felizes? Somos felizes? Você é feliz? Essa é a pergunta que nós precisamos responder particularmente. Cada um de nós precisamos responder diante de Deus. Você é feliz diante de todas essas apresentações de Deus? Essa é a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que essa palavra possa falar ao seu coração. Esse material que nós usamos aqui, que você pode acompanhar na sua casa, no vídeo, nós vamos disponibilizar o PDF para você também. Então você releia, estude, que Deus possa abençoar o seu coração.